Essa semana aconteceram eventos que podem significar o fim do conflito lá na Ucrânia. Até o presidente Zelensky admitiu que nos próximos dias ou nas próximas semanas pode ter fim. Ele falou, a guerra vai acabar daqui a pouco. Pois bem, o que aconteceu? Os soldados que estavam defendendo um porto e um complexo que tem várias siderúrgicas na cidade de Mariupol, esses soldados eles são do batalhão de Azov e eles se renderam. São 2.400 soldados neonazistas, eles estavam cercados já fazia 3 semanas. Quando eu falo neonazista, é o seguinte, não todo o exército da Ucrânia é neonazista, mas esses especificamente são neonazistas declarados, eles faziam atentados terroristas nessa região nos últimos 7 anos, desde 2014, quando teve um golpe de Estado na Ucrânia, tiraram um governo democraticamente eleito, porque esse governo não era alinhado com os Estados Unidos. Assim como no Brasil, teve um golpe de Estado em 2016, porque o governo brasileiro não fazia tudo que os Estados Unidos queriam, como, por exemplo, privatizar todas as nossas riquezas, entregar tudo para os americanos, começar a importar, a vender óleo cru para os Estados Unidos e importar óleo refinado dos Estados Unidos, esse tipo de coisa que dão trilhões de lucros para eles, o governo Dilma não fazia. Então eles deram um golpe de Estado aqui, foi provado e comprovado que eles, o governo norte-americano, o Departamento de Estado norte-americano, a CIA ou CIA, eles é quem fizeram com que o golpe de Estado acontecesse aqui, culminando depois na prisão do Lula e num governo de extrema-direita. Na Ucrânia a mesma coisa. Golpe de Estado, não prenderam, mas conseguiram tirar da política todos os políticos que não estavam alinhados com os Estados Unidos, um governo de extrema-direita. Igualzinho. Lá eles estão do lado da Rússia, os Estados Unidos começaram a provocar para a Ucrânia entrar na OTAN, o governo fantoche disse que ia entrar, eles sabiam que isso causaria uma invasão da Rússia à Ucrânia, foi exatamente o que aconteceu. Ok, sabemos desse contexto. O que aconteceu foi o seguinte, a guerra seria uma guerra muito rápida, ia durar 2, 3 semanas, talvez, um mês no máximo. Porém, começaram a enviar armas para a Ucrânia. E os Estados Unidos tiveram a brilhante, quando eu falo brilhante eu estou sendo sarcástico, viu? Porque a pior de todas as ideias, que é vamos impor sanções à Rússia. E as sanções à Rússia fizeram o quê? Fizeram com que o custo de vida nos Estados Unidos aumentasse e na Europa também. Foi um baita de um tiro de canhão no pé do Joe Biden e dos europeus. Isso tudo tem como pano de fundo uma guerra geopolítica econômica, que é o quê? É o fim da dolarização no mundo. Hoje não mais, mas até 2 meses e meio atrás, todas as transferências feitas no mundo praticamente eram em dólar. Tudo que você comprava, que indústrias compravam, tudo era cotado em dólar. Nada era cotado em euro, em rublos, em yuan, em nada, em nenhuma outra moeda. Tudo em dólar. Até quando você vê uma indústria, eu vou te dar exemplos aqui de indústrias no Brasil. Ó. A Volkswagen ia comprar uma pecinha para um carro. Eles falaram, mas cada peça custa $15. Aí tem que converter para o real, mais 60% de imposto. Aí sai tanto quando vende aqui na concessionária. Só para te dar um exemplo, que é sempre cotado em dólar. Então se o dólar subia, o preço de tudo subia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se o dólar caía, o preço de tudo acabava caindo. Claro, com exceções dependendo da área econômica. Ok, o que aconteceu? Aconteceu que os BRICS, principalmente China e Rússia, e aí principalmente a China que tem muita grana para investir, começaram a investir em países de terceiro mundo, principalmente na África e na Ásia. A China agora começou a investir também em países da América Latina, Bolívia, Argentina, Peru. Ok, e aí o que aconteceu? Esses países começaram a melhorar a sua economia, porque foram bilhões e bilhões e bilhões de investimentos da China. Esses países começaram a ser convencidos pelo governo chinês a não mais usar o dólar. Quando a gente compra um do outro, o que a gente está cotando em dólar? Eu sou a China. Você vamos supor, a Nigéria. Você vai ficar cotando em dólar? Vamos cotar em yuanes, que é a moeda daqui da China, ou na sua. Por que a gente vai ficar usando dólar? Só para os americanos se darem bem? Não, vamos usar a nossa moeda, é melhor para a gente. O que acontece? O fim da dolarização do mundo, faz com que o lastro de absolutamente tudo no mundo hoje é o dólar. E o dólar não tem lastro em nada. Qualquer país, quando você aprende, eu vou te falar quando alguém tem aulas de economia, as primeiras aulas de economia, eles falam, olha, o dinheiro, o tesouro de um país sempre tem lastro em ouro, ou lastro em commodities, ou lastro em alguma coisa. Já os Estados Unidos, não tem lastro em nada. Eles podem imprimir dinheiro quanto eles quiserem, são os petrodólares. O lastro deles é em petróleo que nem é deles. O que acontece? Se começar a desdolarizar o mundo, os Estados Unidos vão ter que ter lastro. Só que eles não têm lastro. Eles não vão mais poder ficar imprimindo dólar assim, sem limites. Eles vão ter que
provar que eles têm alguma coisa para poder imprimir esses dólares, que é o que qualquer país do mundo faz. Senão vai ter inflação, a moeda vai desvalorizar. Isso eles não querem. Por isso, começaram a provocar a Rússia e a China. A China lá em Taiwan começaram a enviar armas para Taiwan, e eu vou te falar, eu conversei com muita gente da China nas últimas semanas, e eles falam, olha, vai ter uma guerra entre China e Taiwan. E Taiwan é uma província que faz parte da China, mas tem um governo independente. Eles falam, a guerra não é questão de se, é questão de quando. Vai ter porque estão provocando, assim como usaram a Ucrânia para provocar a Rússia. Aí o que aconteceu nos últimos dias, que foi uma derrota muito grande para os Estados Unidos. 2.400 soldados, vou te mostrar aqui o vídeo, que estavam no último local que a Rússia não tinha conseguido o controle, era aqui, ó. Vou te mostrar aqui o mapa da Ucrânia, e aí você vai entender direitinho onde é o local e por que é importante. Aqui está o mapa da Ucrânia, não está aqui a Ucrânia inteira, dá para ver? Pois bem, aqui, desse lado aqui está a Rússia. A Rússia tinha anexado a Crimeia, só que não tinha como você ir da Rússia para a Crimeia sem ser de barco, só dava para ir pelo oceano. Ok. A Rússia começou a guerra, provocou aqui em Kiev, provocou em outros lugares, e depois se concentrou aqui, que é o lugar importante para a Rússia. Só que tem um local, que é Mariupol, você deve ter escutado muito falar desse lugar nas últimas semanas, e ninguém fala por que é importante. Mariupol não tem apenas o maior porto da Ucrânia, tem também o maior complexo siderúrgico da Ucrânia. E é muito importante ter indústria siderúrgica, porque você faz aço, você faz ferro, você usa minério de ferro, enfim, você faz muita coisa para construção. Até para reconstruir o país é muito importante ter uma siderúrgica. Ok. Aí, o que acontece? Aqui em 2 de março, Mariupol estava assim. Aí aqui a Rússia foi chegando. 17 de março, a Rússia conseguiu cercar a cidade. Em 22 de abril, estava aqui, ó. Azovstal é esse lugar onde tem um complexo siderúrgico e tem o porto ali. Estava completamente tomado pelos russos. E eles ficaram resistindo até que, em 17 de maio, os russos conseguiram tomar controle total. Aqui virou tudo vermelho, tudo russo. Então, hoje, o mapa da Ucrânia está assim. Essa parte vermelha é a parte onde os russos têm o controle total, que é exatamente a parte onde estava tendo atentado terrorista nos últimos 7 anos. O mais famoso desses atentados foi quando tem um prédio em que ficavam lá vários sindicatos. E ficava lá o sindicato dos trabalhadores, de tudo que você imaginar de categorias. E lá ficavam as pessoas de esquerda, os que são mais alinhados com o comunismo, com o socialismo e tudo mais. Ok, trancaram as portas dos prédios e tacaram fogo os neonazistas e mataram carbonizadas 42 pessoas. Esse foi o primeiro dos atentados. Foram vários atentados dos neonazistas, morreram 14 mil pessoas inocentes nos últimos 7 anos, lá na Ucrânia, nessa região. Então a Rússia tomou essa região e fez o que eles chamam de um corredor por terra. Por que corredor por terra? Porque agora, da Rússia até a Crimeia, que é parte da Rússia, dá para ir por terra. E essa região aqui que a Rússia tomou, e vai tomar um pouquinho mais, essa região vão ser 2 países, que vai ser a República de Donetsk e a República de Luhansk. Essas duas vão ser 2 repúblicas independentes da Ucrânia, e que vão ser, com certeza, aliadas à Rússia. E eu vou falar porque eu já fui para a Ucrânia várias vezes, e o pessoal dessa região, teve até um plebiscito em 2015, 91% deles se consideram russos. Eles se acham russos. Inclusive, você vai lá, inclusive tem um lugar que não está tendo guerra hoje, que é Odessa, a Rússia parou de atacar lá, está focando nessa outra região, em que um amigo meu foi lá, ele tirou até foto, estava escrito em ucraniano, mas dá para ler, porque é muito parecido com o polonês. Se você entender o alfabeto cirílico, você consegue ler, porque parece muito. E eles estavam falando, saiam daqui, ucranianos, na Ucrânia. Em 2015, aquilo era engraçado, você falava, caramba, o pessoal mandando os ucranianos saírem do próprio país, mas depois você vai lendo mais sobre o assunto, você fala, caramba, eles não se consideram ucranianos, eles se consideram russos. Ucranianos, eles estão falando, são os neonazistas de Azov, que estavam fazendo diversos atentados terroristas. São esses quem se renderam, tá aqui o vídeo, ó, prometi. Eles, no dia 17, começaram a abaixar as armas. Foi uma surpresa para todo mundo, nem os soldados russos estavam acreditando, que eles começaram a abaixar as armas e a se render. E como todo mundo lá fala russo, eles começaram a falar, não, tá aí, ó, a gente está se rendendo. Aí eles começaram a revistar todo mundo, colocar em ônibus para levar para outro lugar. E aí depois o plano é que a Rússia vai fazer uma troca de prisioneiros. Começaram 270 soldados abaixando as armas. Aí entre o dia 18 e o dia 20, foram no total 2.400, ou seja, todos eles que estavam lá resistindo abaixaram as armas, ó, foram
colocados em ônibus, e a Rússia vai fazer uma troca de prisioneiros, os prisioneiros russos com os ucranianos, e o presidente da Ucrânia diz que ele quer que as coisas voltem a ser como antes. Não vão voltar a ser como antes, porque o presidente da Ucrânia, ele reforçou, ele deu verba para esses grupos neonazistas fazerem o que estavam fazendo. E ele foi quem... O Joe Biden começou a jogar gasolina na fogueira, né? Falando, a Ucrânia vai entrar na OTAN, a Ucrânia é independente, pode fazer o que bem entender. E o Zelensky, como um fantoche do Biden, começou a falar, eu vou entrar na OTAN, eu quero entrar. Aí foi invadido. Se ele não tivesse feito isso, se lá atrás, eu tô falando nem tão lá atrás, janeiro, em janeiro, o Zelensky chegasse e falasse, Putin, tá aqui um documento, eu não vou entrar na OTAN, realmente, se a gente entrar na OTAN, os Estados Unidos vão colocar armas nucleares aqui, essas armas têm controle deles e não nosso, essas armas podem chegar na Rússia em menos de 2 minutos, em menos de 5 minutos uma ogiva nuclear pode explodir toda Moscou e você não vai nem ficar sabendo. Pois bem, não vou aceitar isso, a gente vai ficar aqui neutro, tá? Não gosto de você, você é um canalha, mas eu vou ficar neutro nessa, ok? Me esquece, eu te esqueço, tchau, passar bem. Pronto. Não. Sabe o que ele falou? Somos independentes, nós vamos entrar na OTAN e não sei o que. Pronto, aí teve isso aí tudo. Pois bem, se o Biden falasse, não queremos guerra, o Biden, o que mais que é guerra? Não queremos guerra, nós estamos fechando as portas da OTAN para a Ucrânia. Sabe o que teria acontecido? Teria acontecido que podia falar, tá bom, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, acabou, tchau. Não. Falou, vocês vão entrar na OTAN? Ele sabia o seguinte, se ele invadisse depois que a Ucrânia estivesse na OTAN, ou depois que a Ucrânia tivesse assinado o documento de querer entrar na OTAN, sabe o que aconteceria? Ele estaria invadindo um país membro da OTAN. Aí seria a Terceira Guerra Mundial. Então ele tinha que invadir antes, ele não esperou. Os russos defendem o seu território há mais de 2000 anos. Desde antes do Brasil existir, a Rússia já estava lutando para defender seu território de tudo que é invasor que você puder imaginar. Você acha que hoje eles iam falar, não, deixa aqui, os Estados Unidos ficarem na nossa porta. Não mesmo. Pois bem, isso tudo aconteceu, os soldados se renderam e agora a Rússia conseguiu praticamente a parte que eles queriam ali. Tem um pouquinho mais, mas o próprio Zelensky já admitiu que a guerra está para acabar. Isso tudo, se os Estados Unidos não tivessem enviado mais de 200, não só os Estados Unidos, a União Europeia também, mais de 200 bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia até agora, isso tudo teria acontecido 2 meses atrás, teria morrido 10 vezes menos gente do que morreu durante a guerra. Então, fazer com que a guerra continuasse só ia matando mais inocentes. Foi isso que aconteceu. Isso aí você pode colocar tanto na conta do Putin que invadiu, como na conta do Zelensky e na conta dos líderes da União Europeia e do Joe Biden. Só para você ter ideia. Aí agora o que está acontecendo? A Rússia cortou o fornecimento de gás para a Finlândia. 82% do gás que a Finlândia usa vinha da Rússia. A Finlândia, porque a Finlândia quer entrar na OTAN. Quem está impedindo a Terceira Guerra Mundial hoje é a Turquia. Os Estados Unidos estão planejando sanções à Turquia, porque a Turquia está vetando a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Como a guerra na Ucrânia está acabando, eles estão usando agora a Finlândia, o governo fantoche da Finlândia, para provocar a Rússia, que a Finlândia também tem 2.000 quilômetros de fronteira com a Rússia. A Finlândia, desde a Segunda Guerra Mundial, quando eles fizeram... Não vou falar com a palavra, porque eu ia falar palavrão. Quando eles fizeram coisas muito erradas, a Finlândia se tornou um país neutro. Desde que eles ajudaram lá, indiretamente, o Hitler na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, para chegar e atacar a Alemanha, eles precisavam passar pela Finlândia, era a maneira mais barata e mais rápida. Eles não estavam invadindo a Finlândia, estavam passando por lá. O que fez a Finlândia? Começou a atacar a União Soviética, que ajudava o Hitler. Matar os soviéticos ajudava somente, única e exclusivamente aos nazistas. Só para você ter ideia. Por isso se tornaram neutros. O tamanho vergonha que passou a Finlândia, depois ficaram décadas envergonhados daquele posicionamento. Aí ficaram neutros e agora querem entrar na OTAN contra a Rússia ao lado dos Estados Unidos. Só para você ter ideia. Isso tudo fez com que preços do petróleo aumentassem. Agora os Estados Unidos estão no Congresso americano tentando aprovar um projeto de lei que faz com que os países produtores de petróleo sejam obrigados a colocar os preços que os Estados Unidos querem. Senão, esses países vão ser processados em solo americano. Os Estados Unidos são sempre assim, eles criam leis lá nos Estados Unidos que outros países têm que seguir as leis que eles criam, senão esses países serão sancionados. O que aconteceu foi o seguinte, o ministro de Minas e Energia, eu estou dando o nome do ministério que existe aqui no Brasil, mas lá tem um outro nome, dos Emirados Árabes Unidos, que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, disse, se essa lei for aprovada, vai ser o fim dos Estados Unidos. Porque aí o ministro da Arábia também falou isso tudo essa semana, viu? Falou, se eles aprovarem essa lei, que vai tentar obrigar a gente
a colocar os preços que eles querem para o petróleo, ou seja, abaixar o preço do petróleo, nós podemos cortar a produção. A exportação. E aí eu quero ver o que os Estados Unidos fazem sem petróleo nenhum. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm uma população de 300 e poucos milhões de habitantes, no mundo com 8 bilhões de pessoas, ou seja, eles têm menos de 5% da população mundial, mas eles consomem 25% do petróleo mundial. Agora imagina se dos maiores produtores de petróleo do mundo cortam o fornecimento para eles. Acabou. A economia colapsa do dia para a noite. É por essas e outras que a inflação nos Estados Unidos está aumentando, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos de janeiro para cá despencou, a SP500 despencou 13%, 14%, a Nasdaq despencou 20%, tem uma outra, agora eu esqueci, o Dow Jones também despencou 15%, só para você ter ideia de como a coisa tá ruim lá, tanto na Bolsa de Valores como nos indicadores econômicos, está tudo ruim. Parece até, eu não gosto de teoria da conspiração, mas parece até que tá todo mundo em conluio com o Trump pro Trump voltar, porque olha, para você conseguir ser pior que o cara, você tem que fazer tudo, absolutamente tudo errado, você tem que não dar um tiro no pé. Você tem que pegar várias armas e descarregar dando tiros no pé. É isso que o Joe Biden está fazendo e é isso que os líderes europeus todos, que são fantoches dele, estão fazendo nesse exato momento. Só para você ter ideia de como está o panorama hoje. A única boa notícia é que provavelmente esse conflito aí na Ucrânia acabe nas próximas semanas, então vai parar de morrer gente, aí espero que reconstruam o país. Porque para mandar dinheiro para a guerra, os Estados Unidos são assim, ó. Para reconstruir os países destruídos, não. Vê lá se eles estão reconstruindo a Síria. Agora estão invadindo a Somália, os Estados Unidos vão colocar tropas na Somália. Vê se eles reconstruíram a Somália depois das outras 10 vezes em que eles destruíram o país. Nada, eles só deixam pobreza por onde passam. Isso são os americanos. Passaram aqui no Brasil entre 2013 e 2018 com um golpe de Estado, eles chamam de golpe branco, né? Não teve soldado nem nada. Olha o tamanho da pobreza que está o Brasil. Essa é a influência dos Estados Unidos. Eu te falo, impor golpes de Estado em vários países do mundo é uma ação de guerra, sim ou não? Para mim, Thiago, é. E às vezes até pior do que algumas guerras, porque vão morrendo as pessoas invisivelmente. Morrendo de fome, morrendo em fila de hospital, morrendo de desalento, morrendo com a violência que aumenta e vai jogando a sociedade contra si mesma, que é o que aconteceu no Brasil. A polarização causada exatamente por meio desses agentes americanos. Falou.